Bom dia, meus queridos irmãos da Renovar em Cristo. É uma satisfação muito grande poder estar comunicando com vocês nesse primeiro encontro, nesse primeiro sábado que nós estamos aqui para nós falarmos um pouco das Escrituras Sagradas, trazer aqui um breve comentário sobre o que nós estamos fazendo aqui, que é a leitura do livro do Gênesis. E quero dar também o bem-vindo a todos vocês que embarcaram conosco nessa jornada maravilhosa de leitura, de conhecimento da Palavra de Deus através da Bíblia Sagrada. Estamos no primeiro livro e queremos chegar até o final do ano completando a leitura da Bíblia Sagrada. Quem não começou, comece conosco. Eu quero hoje trazer um entendimento, uma introdução, na verdade, um preâmbulo aí sobre as Escrituras Sagradas, uma noção do livro do Gênesis. E no próximo sábado, nós vamos estar então já mais adiantados, já praticamente encerrando a leitura do livro do Gênesis, e traremos então uma síntese de todo o livro para nós pensarmos e abrir também para vocês para perguntarem, para interagir conosco. Hoje eu quero falar um pouquinho, uma breve noção de bibliologia, para nós entendermos no que ou o que nós estamos aprendendo e por onde estamos caminhando. Quando nós vemos a história dos patriarcas bíblicos, nós vemos que lá no princípio não havia a escrita do Velho Testamento, do Novo Testamento, a Bíblia, como nós hoje conhecemos. A Bíblia Sagrada diz, e o livro de Gênesis que nós estudamos essa semana, fala de um personagem chamado Enoque. Enoque foi tão próximo de Deus que ele foi tomado por Deus. Deus o tomou para si. E não havia, na época de Enoque, a Bíblia Sagrada. Não havia nada escrito, não havia nada revelado de forma escrita. Também da mesma forma, Abrão. Abrão ele não dependia de comunicações escritas, mas ele tinha uma comunicação verbal com Deus muito forte, muito próxima. Por isso ele ouvia e respondia ao chamado de Deus. Da mesma forma também os demais patriarcas. Podemos tomar o exemplo de José, por exemplo. José, ele não conhecia a Bíblia, mas ele tinha ouvido as tradições orais que os seus pais tinham falado com ele, talvez muitas vezes, durante a sua juventude. Quando o salmista escreveu o Salmo 119, ele, nos seus 176 versículos, ele engrandeceu a Deus de tal forma e ele não conhecia, talvez, e com certeza, a Bíblia como nós a conhecemos hoje. Mas ele sabia de Deus. Então, nós estamos entrando nessa história dos princípios e desvendando algumas coisas sobre a palavra de Deus para facilitarem mais o nosso entendimento das coisas sagradas, das coisas de Deus. O Velho Testamento, como nós o conhecemos hoje, ele demorou mais de 1000 anos para ele ser escrito, ser desenvolvido, e foi sendo acrescentado um livro sagrado após o outro, começando com o livro do Gênesis, que nós lemos essa semana, e terminando com o livro de Malaquias. Então assim foi sendo compilado esse livro sagrado, os livros do Antigo Testamento. Houve algumas divisões no princípio desses livros do Antigo Testamento, que praticamente eles eram divididos em 3 setores, chamado a lei, o Torá, os profetas e também os escritos, os escritos sagrados, ou os agiógrafos. Entre os profetas, são considerados em classes separadas alguns dos livros. O Velho Testamento hebraico, por exemplo, ele não traz tantos livros quanto nós temos. Por quê? Enquanto nós temos 39 livros no nosso Antigo Testamento, a Bíblia hebraica tem 24. Por quê? Porque muitos dos nossos livros, que nós temos primeiro e segundo, por exemplo, primeiro e segundo livro dos reis, primeiro e segundo livro de Samuel, para eles é um só. Então, devido a isso, a Bíblia hebraica do Antigo Testamento tem 24 livros somente. Porém, nós, cristãos evangélicos, seguimos na organização da Bíblia a Vulgata Latina, que, por sua vez,
ela se baseia na Septuaginta, né, que é a versão grega dos 70. Bom, olhando para isso, a Bíblia ela se divide, o cânon sagrado, né, chamado cânon sagrado, ela tem o cânon sagrado e tem os livros apócrifos. O cânon é aqueles que compõem a Bíblia Sagrada e os apócrifos são livros que, por mais que tenham um certo valor histórico para o nosso conhecimento, mas eles não são considerados sagrados, não são considerados canônicos. Nós temos que, começando a conhecer a Bíblia, através, obviamente, do primeiro livro, o Gênesis, ele é o livro dos começos, o livro do início. Ele recorda não somente o começo do céu, da terra, mas da vida vegetal, da vida animal e da vida humana. E também de todas as instituições, das relações humanas. E em figura, ela fala do novo nascimento, fala da nova criação e de um estado de caos e de ruína. Quando nós vemos o primeiro versículo da Bíblia, eu vou usar uma versão que é a Bíblia de Estudo Contextual. Essa Bíblia, ela traz um entendimento um pouco diferente da Almeida Revista Corrigida. Ela traz uma versão, né, um entendimento um pouquinho diferente. Aqui, por exemplo, no capítulo 1, versículo 1 do Gênesis, aqui diz que, em princípio, Deus criou os céus e a terra. Um termo muito simples. Ao invés de utilizar essa tradução, o artigo definido, o artigo, né, no princípio, aqui diz que em princípio Deus criou os céus e a terra. Nós vamos ver o que está acontecendo aqui no sábado próximo, quando esse ato aqui, segundo essa tradução contemporânea aqui do estudo contextual, aqui ao invés de dizer que o Gênesis ali, trazer o Gênesis como a história da criação, ele traz o versículo 1 como o princípio, né, onde Deus criou todas as coisas, e depois ele começa a fazer uma narrativa da restauração, daquilo que outrora criado em perfeição. No versículo 2 diz: porém a terra se precipitou em caos e vazio, e houve trevas sobre a face do abismo aquoso, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então veja bem, esse versículo 2 nos leva a entender que, após o versículo 1, algo aconteceu que a terra tornou-se caótica. Então, o Gênesis, ele vem falar de recomeço, ou seja, uma restauração que aconteceu aqui na terra. Ele aborda também, o livro do Gênesis, o problema do pecado na vida humana e a relação do homem com Deus. Estão basicamente em todo o livro do Gênesis. As estruturas estão aqui. Também uma coisa interessante no livro do Gênesis é que Deus fez pactos. Sempre que Deus queria fazer algo com a humanidade, ele fazia um pacto. E tem 8 grandes pactos que se referem à vida humana e à redenção divina. 4 deles, o edênico, o adâmico, o noéico e o abraâmico, estão no livro do Gênesis. E esses são fundamentais para os outros 4, que vêm depois, que é o mosaico, o palestiniano, o davídico e o novo pacto, que é o pacto que Cristo fez conosco. Então o livro do Gênesis, ele é fantástico na sua estrutura. O Gênesis, ele entra profundamente na estrutura do Novo Testamento, em que ele é citado mais de 60 vezes em 17 livros do Novo Testamento. Em sentido profundo, as raízes de toda a revelação subsequente estão lançadas em Gênesis. E quem quiser compreender a revelação divina precisa começar pelo Gênesis. Se você não tiver uma boa compreensão desse princípio do Gênesis, você não vai entender com perfeição o que aconteceu dali para frente. Então vai entender a revelação divina. O livro do Gênesis tem 5 divisões principais. A primeira fala sobre a criação, que é o capítulo 1 e capítulo 2. Segunda divisão fala sobre a queda do homem e a redenção, a promessa da redenção, que vai do capítulo 3 ao capítulo 4. Terceiro, as descendências diversas, de Caim e Abel ao dilúvio. Quarto, o dilúvio, do dilúvio a Babel, que vai do capítulo 8 ao capítulo 11. A quinta divisão é a chamada de Abraão até
a chamada de Abraão até a morte de José. Então são as divisões, 5 divisões praticamente que o livro do Gênesis nos traz. Então veja bem, analisando o Gênesis, nós podemos entender depois que esse livro ele tem uma similaridade muito grande, um fundamento muito grande com toda a história da salvação, toda a história da redenção que nós podemos ver depois. Nós precisamos, para entendermos o Gênesis, nós temos que estudar esse livro primeiro sobre o ponto de vista da historicidade dele, marcando com calma as menores divisões e os detalhes históricos que ele desenvolve. O livro, ele se apresenta em 12 seções. Então vejam bem, quanto à historicidade. Primeiro, são 12 seções. A partir da segunda, essas seções começam com as palavras, essas são as gerações de. Você vai encontrar muito isso no livro de Gênesis, fique esperto com isso. Você liga nessas coisas que elas são importantes. Aqui tem as 12 gerações. Primeira geração é a geração dos céus e da terra. Capítulo 2 a capítulo 4. Segunda geração, geração de Adão. Terceira geração, geração de Noé. Quarta geração, geração dos filhos de Noé. Quinta geração, geração de Sem. Sexta, geração de Terá. 7, geração de Ismael. 8, geração de Isaque. 9, geração de Esaú. 10, geração dos filhos de Esaú. E 11, geração de Jacó. Essas gerações são importantes, porque dessa genealogia é onde nós vamos encontrar a base para o nascimento do Salvador, posteriormente, que vem dessas descendências. A história, ela, na maior parte, ela é cronológica no livro do Gênesis, mas deve ser observado alguns pequenos detalhes que não mudam o sentido, mas é bom entender. Capítulo 11, por exemplo, do 1 até o 9, ele precede, em termos de cronologia, em tempo, ao capítulo 10. Ou seja, o capítulo 10 é mais antigo do que o capítulo 11. E recorda as razões da dispersão. Porém, vejam bem, nós temos que ter em mente o seguinte, que essa história, essa historicidade, para nós entendermos, ela é uma forma de nós compreender a revelação divina. Olha só, mais de 2.000 anos estão ali simplificados, comprimidos dentro dos primeiros 9 capítulos. Mais de 2.000 anos de história bíblica estão dentro dos primeiros 9 capítulos do Gênesis, enquanto que 39 capítulos são dedicados à história de 300 anos. Então, devido às importâncias, para você se ligar nesses tempos assim, tá? Então, o Gênesis tem que ser estudado historicamente. Fique esperto na questão da história que ele está contando. Isso é muito importante para o teu conhecimento posterior das Escrituras. O Gênesis também precisa ser entendido do ponto de vista profético. O livro do Gênesis é um livro profético. Ele fala a primeira grande profecia quanto ao Salvador, encontra-se no livro do Gênesis. Então, ele é o manancial de toda a profecia. A primeira profecia é Gênesis 3 e 15, onde nós encontramos ali a promessa da redenção, a promessa da vinda do Salvador. Então, para nós compreendermos, temos que estudar essas profecias referente à terra. Por exemplo, capítulo 8 e 22 fala disso, das profecias referentes à terra. Profecias referentes aos filhos de Noé, capítulo 9, do 35 ao 37. A Abraão, do capítulo 12, versículos 1 até o 3. E assim por diante, as profecias a respeito de Ismael, de Isaque, Esaú e Jacó, as profecias sobre Efraim e Manassés, as profecias dos 12 filhos de Jacó e outras profecias que são maravilhosas por si mesmo. Então, estudar o livro do Gênesis do ponto de vista histórico e do ponto de vista profético. Além disso, o livro do Gênesis também precisa ser visto sob o ponto de vista das dispensações. O que é uma dispensação? A dispensação é o método pelo qual Deus agiu para com os homens em diferentes épocas e sob diferentes circunstâncias. Elas devem ser cuidadosamente notados e cuidadosamente estudados. Então vejam bem,
há 4 dispensações no Gênesis. O período da inocência, tá? Durante a qual Deus prova o homem. Segundo, a dispensação da consciência, quando ele suportou o homem, tá? E no seu pecado. E terceiro, a dispensação do governo humano, durante o qual ele refreou o homem. E a 4ª dispensação do Gênesis é a dispensação da promessa, no qual ele agiu em favor do homem. Outras dispensações seguirão ainda no restante da Escritura e devem ser estudadas nos próximos encontros nossos. Então, além do ponto de vista histórico, tá? Além do ponto de vista profético, além do ponto de vista dispensacional, que você tem que ir identificando no Gênesis essas dispensações, nós também precisamos estudar o Gênesis do ponto de vista típico, da tipicidade. O que é isso? Veja bem, a tipologia bíblica é uma disciplina fundamental para todo e qualquer estudante de teologia. A Bíblia é cheia de tipos. Por exemplo, existem tipos no livro do Gênesis que significam figuras reais do Novo Testamento. E nós temos que ir identificando esses tipos. Como estão? Por exemplo, a própria história da terra, do versículo 1 para o versículo 2, já encerra um ensinamento fantástico sobre a história do homem. Olha só, no primeiro versículo da Bíblia, do capítulo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ora, nós partimos do princípio de que tudo que Deus cria é perfeito, é bom. Tudo que Deus cria é perfeito. Aí vem a pergunta, por que no versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo? Algo aconteceu, a terra tornou-se caos. No versículo 3, nós vemos que entra Deus com uma obra de restauração daquilo que outrora perfeito tornou-se caos e agora precisava ser restaurado. Bom, aqui existe um tipo nessa história. E o que está exemplificando? A própria história do ser humano. Nós que fomos criados por Deus perfeitos, assim como a terra tornou-se caótica, nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, e assim como Deus, agora, ele no versículo 3, ele começa a restaurar a terra, Deus elabora o plano de salvação, de restauração do ser humano. Então esses são os tipos que existem nas Escrituras. No primeiro versículo, 1, 2 e 3 da Bíblia Sagrada, está ali intrínseca. É um tipo da história do ser humano, da nossa história, da nossa vida, quem éramos e o que aconteceu conosco. Então esses tipos nós temos que identificar também no Gênesis. Ela está cheia de tipos, temos que entendê-los. Então vejam bem, vamos ver alguns. A criação e a reconstrução da terra, uma coisa muito típica como nós vemos aqui. O primeiro Adão, o Adão criado lá no jardim, é um tipo de Jesus Cristo, o último Adão. Então olha só, o primeiro Adão era corpo mortal. O segundo Adão, Cristo, é alma vivificante, espírito vivificante. Então são tipos que contém no Gênesis. O que simboliza Adão? Adão simboliza Cristo. Então nós temos que sempre pensar para fazer esse paralelo na tipologia. O sacrifício do cordeiro, lá no Gênesis 3, 21, é um tipo do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abel e Sete, por exemplo, são outros tipos. Tipo da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual está no capítulo 5 de Gênesis e está em Hebreus capítulo 12 e versículo 24. Enoque, um personagem do Antigo Testamento, muito claro. Enoque, ele é um tipo muito claro da igreja. Assim como, olha só, assim como Enoque foi arrebatado e não experimentou a morte, também ele é um tipo da igreja de Cristo, que há de ser arrebatada também no retorno de Cristo. Assim como Enoque foi arrebatado, a igreja será arrebatada ou durante a tribulação, ou antes da ira de Deus. E Noé também é um tipo de Cristo, e nós temos que entender sobre essas questões relativas à tipologia. Os 8 salvos na arca são tipo do restante de Israel, que será salvo mesmo através da grande tribulação. Caim e Abel são tipo das duas naturezas que nós convivemos.
a natureza carnal, humana, e a natureza espiritual de um homem renascido com Deus. Assim são os dois tipos. Ismael e Isaque são tipo das dispensações, da lei e da graça. Abraão e Ló são tipos de dois princípios da vida, que é viver pela fé e viver pela vista. A arca, que nós vemos também em Gênesis ou no Antigo Testamento, é também um tipo do meio de salvação e libertação na hora do juízo que virá sobre a terra, ou a arca de Noé, né? Tipo de libertação, de salvamento da tribulação que virá sobre a terra. José é o mais perfeito tipo de Cristo que nós temos nas Escrituras. Estes e muitos outros podem ser verificados. Não devemos, entretanto, dogmatizar sobre o estudo aqui traçado e nem descobrir fantasias, mas o olho espiritual receberá muito do que fica oculto ao raciocínio. E o quinto aspecto, então nós vimos aqui, o primeiro aspecto, a historicidade, tá? Segundo aspecto, estudar o Gênesis sobre o aspecto profético, depois sobre identificando as dispensações, depois disso, os tipos, identificando os tipos bíblicos, e finalmente nós temos que descobrir os valores espirituais do livro do Gênesis. Por exemplo, a revelação de Deus, o desenvolvimento da graça divina, o progresso do pecado, os vários concertos, a demonstração de fé, as orações do livro, as duas descendências, a presença, poder e propósito de Satanás, as visões e os sonhos, as manifestações de Deus, lá no Gênesis, o ministério dos anjos, muitos outros temas. Temos que ver que o Gênesis, os três grandes períodos da vida de Abraão estão ali presentes, que é o despertamento, a disciplina e o aperfeiçoamento do patriarca. Os 4 períodos da vida de Jacó, como suplantador, como servo, como santo e como vidente, estão ali também. Ele é rico, o livro de Gênesis, de sugestões espirituais. E cada página ele dará a quem o estuda, com uma paciente espírito de investigação, ele dará tesouro sem preço para os seus estudantes. Então vejam bem, hoje o que eu busco aqui é despertar vocês para a importância de nós começarmos bem a nossa leitura bíblica, começarmos correto a forma de nós estruturar o nosso conhecimento na palavra do Senhor. Lembrando vocês todos que a palavra de Deus ela é perfeita. Quando você encontrar uma dúvida nas Escrituras, você deve buscar na própria Escritura Sagrada a resposta para a sua dúvida. Com oração, com pesquisa, com humildade, com muita dedicação, deve procurar nas Escrituras a resposta para a tua dúvida. E ela tem. A Bíblia, ela explica-se a si mesma. Não busque entendimento da Bíblia fora dela. Busque nas Escrituras. E os ensinamentos que você vai encontrar no Gênesis, nós vamos ver a partir do próximo sábado algumas coisas fantásticas, por exemplo, na criação. São revelações que Deus deixou para nós e às vezes na leitura corrida como nós fazemos, nós deixamos de entender coisas profundas, coisas muito interessantes para a nossa vida. Como quando nós vamos construir algo, fazer uma edificação, precisamos de um sólido fundamento, assim também o conhecimento das Escrituras deve ser sólido, muito bem solidificado. Se você começar bem o conhecimento do livro do Gênesis, você prosseguirá os demais livros com solidez. E o seu conhecimento das Escrituras será aperfeiçoado através do conhecimento bíblico. Portanto, meu querido irmão, quero aqui parabenizá-lo. Parabenizar primeiro pela decisão de você buscar mais conhecimento. E o conhecimento não se adquire através de divina revelação. Deus revela o que está oculto, o que está revelado nós temos que ler, temos que estudar. E a revelação é a palavra de Deus. Então nós conhecemos a palavra de Deus estudando. E eu parabenizo a você que tomou uma decisão de começar a leitura da Bíblia e terminar esse ano. E nós faremos isso em nome de Jesus. Chegaremos ao final do ano todos concluindo a leitura das Sagradas Escrituras e estudando ela como o Senhor deseja que nós façamos.
Portanto, meu querido, seja bem-vindo a essa jornada de leitura, de estudos. Eu espero que o livro do Gênesis esteja sendo uma edificação para a tua vida espiritual e que sirva as lições aqui contidas nesse livro de fundamento precioso para a tua fé e para a tua vida ministerial. Próximo sábado, estaremos adentrando ao estudo do capítulo 1 a seguir. Por que eu quero esperar para o próximo sábado? Porque estaremos encerrando a leitura do Gênesis na próxima semana. E existem assuntos que nós temos que contextualizar. Existe assunto do primeiro capítulo que nós temos que ver que está lá no capítulo 11, outros que estão no capítulo 20, temos que contextualizá-la. Então eu quero esperar vocês ler todo o livro para nós então fazermos um apanhado geral, trazermos algumas lições de conhecimento para vocês e para mim também. Deus abençoe vocês, fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos vemos no próximo sábado, se Deus se nos permitir. Uma boa leitura a todos e uma boa edificação espiritual para as vossas vidas. Muito obrigado por estarem comigo.